Boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que nós iniciamos a assistência espiritual virtual do CELF, Centro Espírita União e Fraternidade. E vamos então iniciando a nossa assistência, fazendo a nossa ligação com os benfeitores amigos, com Jesus, com toda a espiritualidade que com toda certeza está chegando aqui ao nosso encontro. E nós vamos então acerenando o nosso coração, nos unindo a toda essa equipe, que com a permissão divina, que em nome de Jesus, vem até nós, para esse trabalho espiritual que nós recebemos em nossos lares, onde quer que nós estejamos. Nós vamos abrindo os nossos corações, confiantes em Jesus, confiantes nesse amparo, para que durante os minutinhos em que estivermos aqui reunidos, nós possamos deixar a nossa atenção voltada para esse momento tão importante, onde através da reflexão do Evangelho, nós iremos fortalecer a nossa mente, o nosso coração. Enquanto isso, nós vamos recebendo dessa equipe espiritual as energias necessárias para o nosso fortalecimento. Vamos envolvendo em nossas vibrações amorosas o nosso companheiro Marcos, que hoje conduzirá o estudo da noite, que ele sinta a inspiração e o amparo desses benfeitores queridos, responsáveis pelo encontro com o Evangelho. E assim nós vamos iniciando as nossas atividades com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bem, muito boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. E essa alegria, ela sempre cresce quando nós nos reunimos para falar sobre Jesus, não é? Sobre os seus ensinamentos, sobre o seu evangelho. O tema do nosso estudo ou da nossa reflexão de hoje é o perdão como profilaxia da alma. E essa palavra profilaxia, ela não é tão comum assim no nosso vocabulário diário, não é? Então, eu peguei aqui no dicionário o significado dela. Olha só, profilaxia é o termo utilizado para denominar as medidas utilizadas na prevenção ou atenuação de doenças. Então, quando a gente fala em perdão como profilaxia para a alma, nós estamos falando em procedimentos, em hábitos, em costumes que nós podemos ter e adotar no nosso dia a dia para evitarmos que a nossa alma adoeça, não é? E aí a alma adoecendo, o reflexo primeiro que se vê é o adoecimento do corpo físico também. E aí a gente vai falar de perdão, então, como um desses hábitos a ser adotado, e quando se começa a falar de perdão, imediatamente nós relacionamos esse verbo perdoar com outro verbo que foi tão difundido, divulgado por nosso Mestre Jesus, que é o verbo amar, não é? Perdão e amor andam de mãos dadas. E então eu peguei aqui uma passagem do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está fazendo seu famoso Sermão da Montanha, e aí ele diz o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa, uma vez que as pessoas de má vida também amam quem as ama? Se fizerdes o bem somente aos que vos fazem o bem,
Que mérito tereis, já que assim agem os pagãos? E se saudardes somente aos vossos irmãos, o que fazeis nisso de especial? Não fazem assim também os gentios? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e auxiliai a todos sem esperar nada em troca. Então, muito grande será a sua recompensa e sereis chamados filhos do Altíssimo, que faz levantar o sol para os bons e para os maus e que faz chover sobre os justos e os injustos. Esse trecho do Evangelho de Mateus está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título exatamente Amai os vossos inimigos, não é? E quando Kardec organizou os seus estudos e compôs o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegou essa frase de Jesus, dita por Jesus, amai os vossos inimigos, e fez um capítulo muito longo, é um dos capítulos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo, é esse capítulo 12 aqui. Por quê? Porque isso significa que nós temos que aprender muita coisa relacionada a amar e a perdoar. Amar quem nos ama é fácil, como Jesus disse, não é? Qual que é o pulo do gato aí da nossa vida? É amar aqueles que nos fazem mal. Quando a gente fala a palavra inimigo, hoje em dia pode parecer que é uma palavra um pouco pesada, não é? Os inimigos nós tivemos talvez aí em outras encarnações, aqueles inimigos encaniçados mesmo, né? Aqueles que nos perseguiam, eram inimigos mortais, não é? Se matava por causa disso, tal. Hoje a gente pode dizer que tem adversários, tem pessoas que não concordam conosco, não é? Pessoas que por algum motivo não vão com a nossa cara e que não nos são simpáticos. Então o nosso desafio é esse, é conviver bem com essas pessoas e é amar essas pessoas. E aí quando a gente vai falar em adversário, em pessoas que talvez até nos prejudiquem no nosso ambiente profissional, por exemplo, tentam puxar o nosso tapete, falam mal de nós pelas costas dentro da nossa família, aqueles parentes com quem nós não temos um relacionamento muito saudável, não é? Então a gente vai falar em vingança e em ódio. E novamente eu vou chamar a atenção aqui a vingança e o ódio que tinha no passado é diferente da de hoje. Antigamente, quando uma pessoa queria se vingar, ela ia lá e fazer, como diz o ditado aí, não é? Fazia a justiça com as próprias mãos, ela defendia, sei lá, a sua honra, ela eliminava o corpo físico do outro. Isso era uma vingança. E quando ela odiava de verdade. Hoje, as vinganças que nós, encarnados, cometemos, elas são mais sutis, não é? Mas nem por isso deixam de ser vingança. Nós deixamos de ajudar quando o outro precisa, está ao nosso alcance fazer alguma coisa, mas não fazemos, não é? Nós nos alegramos com o fracasso daquele que não nos é muito simpático, e aí lá no fundo do nosso pensamento nasce aquela ideia assim, bem feita, ele mereceu. Isso é uma vingança, gente, isso é uma expressão um pouco mais moderna do ódio que os nossos antepassados tinham e que hoje nós, por causa de um verniz social, não é? Expressamos de uma maneira um pouco mais diferente, né? Vamos falar então sobre vingança e ódio. E olha só que interessante, a vingança e o ódio, isso até parece o título de um filme, não é? Parece? A vingança e o ódio, né? Podia ser o título do filme das nossas vidas, se nós formos procurar encarnações anteriores, ou pelo menos de alguns capítulos dessas nossas vidas, não é? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui participando deste evangelho, somos espíritas, mas não significa que ser espírita isenta a pessoa de errar, de ter maus pensamentos ou de já ter errado no passado, não é? Isso tudo é natural e faz parte da nossa caminhada evolutiva. Errado é permanecer nesses maus pensamentos. A gente, então, tem que lutar para que na hora que surge um pensamento de vingança, um pensamento de ódio, um pensamento de malquerência em relação ao outro, combater aquele pensamento, não é? É a nossa reforma íntima aí, na qual nós vamos trocando, então, os nossos vícios por virtudes, né? Porque seria muito hipocrisia da nossa parte dizer assim, eu nunca pensei em falar assim, eu odeio aquela pessoa, se eu pudesse me vingar dela, eu me vingaria. Não é, todo mundo já pode ter passado por isso. Mas como eu te disse, não é? Como eu já disse, não precisamos nos preocupar com esse tipo de pensamento, pois ter sentimentos contraditórios dentro de nós não nos torna pessoas ruins. Colocar em prática esses sentimentos, isso sim, isso vai nos fazer pessoas ruins, né?
Tem uma mensagem do Divaldo, que é bastante conhecida, e quem jogar no YouTube lá vai achar fácil, ela chama Vale a Pena Amar, né? Nessa mensagem, o Divaldo diz para a gente que se alguém não gosta de você, o problema é desse alguém, não é seu. Mas, se você não gosta de alguém, aí sim o problema é seu. Ele diz que nós devemos amar sempre e que todos nós temos inimigos, mas isso não é importante. Divaldo diz que o importante é não ser inimigo de ninguém. Olha como isso daí é muito sutil e muito importante, né? Todos nós temos inimigos. Por quê? Porque a gente não controla o sentimento que o outro tem em relação a nós, não é? A gente não controla o que passa na cabeça do outro. Às vezes uma frase dita de uma forma meia estranha, ela é interpretada de uma determinada maneira diferente daquilo que eu quis dizer, mas o outro interpretou daquela maneira e se sentiu ofendido. Que controle que eu tenho sobre isso? Nenhum. E aí, por causa disso, aquela pessoa acaba criando uma inimizade comigo, ela vira um adversário meu, não é? Isso eu não controlo. Eu controlo se eu tenho esse pensamento de ser inimigo de alguém. Né? E aí, pensando nisso, né, em palavras que são mal interpretadas, às vezes, não é, hoje aí na nossa modernidade, tanta comunicação pelo WhatsApp, o texto escrito, ele não tem a entonação da voz, não é? A pessoa não consegue perceber a emoção de quem está escrevendo, então aí aquela leitura fria pode levar a grandes equívocos e até a rompimentos dentro da própria família. E aí, por causa de bobeiras, de besteiras, às vezes nós vemos aí pais não conversando mais com filhos, não é? Irmãos não conversando mais com irmãos, isso tudo por causa de mal entendidos. E depois passa tanto tempo disso, as pessoas não se falam, não se veem mais, não é? E de repente se encontram depois de muitos anos e nem lembram mais por que haviam brigado. Isso é muito comum acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. Existe uma música do Oswaldo Montenegro chamada A Lista, não sei se vocês conhecem. É uma música até um tanto melancólica, não é? Mas tem uma parte da letra dela que diz assim, ó: faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quem você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar. Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas músicas você não gostava e hoje assovia para sobreviver. Olha só, né, que poético que é isso. Quantos segredos você guardava e hoje são bobos, né? Quanta coisa na nossa vida a gente pensa com toda aquela convicção, e eu defendo com todo aquele ardor, e daqui a pouco tempo, talvez, algumas semanas, alguns meses, ou muito tempo, alguns anos, aquilo se revela de uma falta de importância tremenda, e eu fiz inimizades por causa disso no meu passado. Né? Por que a gente deixa essas coisas acontecerem? Não deveria deixar essas coisas acontecerem. Nós temos que aprender que as pessoas que têm ideias diferentes das nossas não são nossos adversários. Eles apenas têm pontos de vista diferentes e que cabe a mim, como ser civilizado que sou, respeitar esses pontos de vista diferentes, não é? Vamos imaginar palmeirenses e corintianos, um assunto bobo, banal como futebol. Vamos imaginar uma coisa que tomou uma proporção enorme aí nos últimos tempos, petistas e bolsonaristas. Vamos imaginar fãs de heavy metal e fãs de música sertaneja daquela raiz tocada na viola, não é? Vamos imaginar os Montecchios e os Capuletos na história de Romeu e Julieta. São exemplos de pontos de vista diferentes no futebol, na política, na música e até mesmo na literatura shakespeariana. Algum desses pares que eu citei precisam ser inimigos? De maneira alguma. Precisam ser adversários? Absolutamente não. Eles apenas gostam dos times diferentes, têm compreensões políticas diferentes, têm gostos musicais diferentes. E na história do Shakespeare, eu nem sei por que os Montecchios não gostavam do Capuleto, mas tinha uma rixa entre as famílias deles lá na cidade de Verona. Então, Romeu e Julieta não podiam namorar porque um era filho de cada família inimiga, né? Por que tudo isso?
intolerância do ser humano. Nós precisamos ser mais tolerantes, porque senão, ao longo das inúmeras encarnações que nós vivemos, nós vamos colecionando inimigos. E aí esses inimigos podem não receber as mesmas oportunidades que nós recebemos de reencarnarmos. Hoje nós estamos reencarnados e tenho certeza absoluta, pelo menos no meu caso, existem muitos espíritos com quem eu fiz inimizade que não tiveram essa oportunidade de reencarnar. E aí, quando eles descobrem aquele desafeto encarnado, eles passam a perseguir, eles passam a prejudicar aquela pessoa, movidos por um sentimento de vingança que eles acham legítimo, porque eles se consideram vítimas. Mas se nós formos ver na longa fileira de encarnações, ora nós somos vítimas, ora nós somos carrascos, ora vítimas e ora carrascos. E aí essa troca de posição vai sempre colocar um desencarnado perturbando o encarnado e perturbando de uma tal maneira que isso pode se refletir no nosso organismo físico. Um desequilíbrio nervoso, um desequilíbrio mental, uma somatização de problemas, não é? Que acabam nos trazendo doenças que não precisaríamos ter essas doenças nem como provas ou expiações aqui na nossa encarnação, mas elas vêm por causa de um comportamento descuidado que nós tivemos. Que comportamento é esse? Não perdoar. O perdão é a profilaxia da alma, volta ao título da palestra, não é? Os nossos adversários desencarnados, Kardec diz na codificação espírita que eles são mais difíceis de serem combatidos. Por quê? Porque nós não os vemos, a menos que a pessoa seja médium, mas senão ela não vai vê-los o tempo todo, mesmo quem é médium não vê o tempo todo, né? E na maioria das vezes elas não percebem a presença desses desencarnados que estão lá como obsessores, como perturbadores. E aí, como eles ficam invisíveis ao nosso lado, eles têm a oportunidade de nos observar bem de pertinho. E aí eles vão agir no nosso ponto mais frágil, naquilo que eles sabem que vai nos incomodar de verdade. Qual que é o segredo para não nos deixarmos influenciar por eles? Eu deixei passar a oportunidade do perdão, não consegui perdoar, não é? Então, eles estão aí em cima de mim agora. Qual que é o segredo, além do perdão que eu posso oferecer hoje, para que eles não tenham influência na minha vida? O segredo é não oferecer nada que ofereça sintonia a eles, não é? Nós não temos noção da força das nossas palavras e dos nossos pensamentos, de como nós podemos influenciar os outros com a positividade ou com a negatividade do que falamos e do que pensamos. Tem um livro do Richard Simonetti chamado Homem de Bem, e aí lá nesse livro está escrito assim: pensamentos bons, sentimentos elevados e palavras mansas são como luz a expandir-se. E pensamentos maus, sentimentos negativos e palavras agressivas são como sombras a derramarem-se. Quando praticamos a caridade, quando atendemos o pobre, quando oramos por alguém ou quando dizemos palavras de entendimento, estamos emitindo luz. E como diz o velho ditado, aquele que acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Richard Simonetti escreveu isso, não é? E eu peço a licença para completar com o seguinte: seguindo esse mesmo raciocínio, quando a gente acende a luz é o primeiro a ser iluminado, eu vou dizer que aquele que faz escuridão é o primeiro a cercar-se de sombras. Quando a gente tem os pensamentos voltados para coisas que não são nobres para o espírito, que não são dignas para a nossa alma, nós nos cercamos de sombras. E aí nós oferecemos campo para a atuação desses espíritos que, por algum motivo, têm alguma diferença conosco, não é? Na carta que o apóstolo Paulo escreveu, o Tiago escreveu, perdão, no capítulo 3, ele diz assim, olha: toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar. A língua é mal incontido, está cheia de peçonha. Com ela bendizemos ao Senhor, e com ela também amaldiçoamos os homens. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos, porque o pensamento é a nossa palavra que não foi articulada. Então, tudo aquilo que a gente pensa toma forma no mundo espiritual e fica visível a esses espíritos que estão nos perseguindo, né?
Como que a gente acaba com esse ciclo vicioso, então, que eu mencionei há pouco, ora vítima, ora carrasco, ora vítima, ora carrasco? Em primeiro lugar, perdoando. E, em segundo lugar, não dando combustível para que o espírito obsessor haja na nossa vida, não é? Como que eu não vou dar combustível para eles? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine a minha pessoa, né? Então, todo mundo me vendo aí aqui no vídeo, eu tenho esse penteado aqui, não é? A mente brilhante, quando bate a luz aqui, reflete na minha testa, que se prolonga até o final da cabeça, né? Então, eu com esse meu penteado, que não tenho cabelos, resolvo passar no mercado, num corredor onde só vende shampoo. Aí eu vou olhar aquelas prateleiras e eu vou ver o quê? Eu vou ver shampoo para cabelo liso, para cabelo encaracolado, para cabelo oleoso, para cabelo seco. Eu vou ver shampoo antifrizz, eu vou ver shampoo transparente, perolado, branco, de tudo quanto é cor, não é? Eu vou ver shampoo para isso, shampoo para aquilo. Alguma daquelas coisas me interessa? Nenhuma delas me interessa, porque eu não uso shampoo. O que que vai acontecer? Eu vou ficar enfadado de estar naquele corredor no mercado, vou-me embora. E da próxima vez que eu voltar no mercado, eu não vou nem passar naquele corredor, porque eu sei que lá não tem nada que me interessa. A nossa mente e o nosso coração tem que ser, para os espíritos obsessores, como o corredor do mercado de shampoo é para mim, sem interesse nenhum. Se o espírito obsessor chega do lado de qualquer pessoa e ele fica ali ao lado, fica procurando uma oportunidade para agir, fica procurando uma brecha para ele se miscuir, um pensamento que seja, e não acha nada, ele vai embora, porque ele se chateia de estar lá. Não sou eu que estou falando isso, está escrito lá no Livro dos Médiuns, capítulo 13, se não me engano, do Livro dos Médiuns, que Kardec vai tratar das obsessões, ele vai dizer lá métodos de evitar a obsessão. Não é? Não oferecer o combustível para esses espíritos. Eles ficam enfadados de estarem ao nosso lado e acabam saindo. Não é? Então, esses espíritos não têm que achar nada no nosso coração e na nossa mente que seja útil para eles poderem nos perturbar. Junto com isso, o perdão. Eu sei que eu fiz alguma coisa, tenho consciência de que eu magoei alguém, até sem querer. Às vezes a gente fala, não é? Alguma coisa sem querer, faz sem querer. Na mesma hora, peça perdão. Não pediu na mesma hora, peça no dia seguinte, porque senão aquilo vai virar uma bola de neve, não é? Tanto no coração do outro como no meu coração também. Vai começar com uma magoazinha, essa mágoa vira uma tristeza, essa tristeza cresce de proporção, não é? E tem casos comprovados aí que as tristezas acabam desencadeando tumores na pessoa. Se você for pegar algumas histórias de pessoas que desenvolveram câncer, elas passaram por episódios muito tristes na vida dela e depois o câncer apareceu. Então, alguma relação tem, não é, gente? Nós temos que evitar essas coisas, porque se a pessoa não oferece ferramentas para o obsessor, ele não tem forças para agir contra ela. O segredo mesmo é respeitar as opiniões diferentes. Dentro da casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, não é? Tanta violência andando por aí, tanta polêmica. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Tá bom, você acha isso, fique bem com a sua opinião. A gente não precisa ficar debatendo até convencer os outros de tudo. Não é necessário isso. A gente pode viver em paz e vai viver muito mais em paz se eu ficar evitando esse tipo de contenda. Eu recebi lá no meu grupo do trabalho uma mensagem mal criada, eu ignoro. Eu recebi no grupo da família uma propaganda ali de um político que eu não gosto, pelas minhas convicções religiosas, pela minha ética moral, não é possível isso. Tá bom, guarda a sua opinião para você. Não fica querendo ser o dono da verdade e debatendo com todo mundo. Uma vez eu li numa biografia do Chico que tinham lhe perguntado numa entrevista o que ele achava sobre determinado assunto que estava polêmico lá na época dele, né? Ele ia responder, por quê? Porque o Chico era um ser humano como nós, ele tinha as próprias ideias também, tinha a compreensão dele acerca dos fatos. Na hora que ele ia abrir a boca para falar, o Emmanuel apareceu e falou: Chico, fica quieto. Tem gente que entende mais disso do que você, por que que você vai ficar dando a sua opinião? Para arrumar confusão? O Emmanuel falou para ele. Então, eu procuro tomar isso como lição para mim. Eu já fui mais respondão antes, mas hoje eu procuro não responder mais. Você pensa isso? Tá bom, eu penso diferente. E vida que segue, sem discussão, sem imposição de opiniões. Porque, na verdade, todos nós formamos uma única família no mundo. Todos nós somos filhos de Deus.
cada um num patamar diferente de evolução, cada um um nível de compreensão diferente, mas todos somos interdependentes uns dos outros. Quando eu estava pensando nessa questão da interdependência, eu pensei no seguinte, ó, até peguei aqui, vocês conseguem ver, isso daqui é um daqueles lápis mais antigos que tem a grafite de um lado e a borrachinha do outro, né? A borracha presa aqui com uma fitinha metálica. Se a gente for ver como que esse lápis foi fabricado, a gente vai se surpreender com isso, gente. É um concurso, é uma colaboração de tanta gente que a gente nem imagina como é que é. Por exemplo, a madeira que é feito o corpo desse lápis, provavelmente ela veio de uma árvore, provavelmente não, ela veio de uma árvore que foi cortada com uma serra de aço. Esse aço provavelmente foi produzido nos Estados Unidos com minério de ferro brasileiro, que é exportado de forma bruta para lá e depois volta na forma beneficiada para cá. O grafite da ponta do lápis, ele pode ter vindo de uma mina de carvão do Chile, que lá a atividade carvoeira é muito forte. A borracha do outro lado aqui do lápis talvez tenha vindo de uma seringueira plantada na Malásia, porque aqui no Brasil já não existe a indústria borracheira como existia antes, e a Malásia hoje é uma das maiores produtoras de borracha do mundo. E o latão que envolve essa borracha aqui atrás, quem sabe de onde veio? Quem sabe de onde veio a tinta que pintou esse lápis de verde? Dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas contribuíram para a fabricação, o transporte e a venda desse lápis. Pessoas que não falam a mesma língua, que não têm a mesma filosofia política e que não têm nem mesmo a mesma religião. Aí a cooperação de todos, sem saber um dos outros, permitiu que esse lápis chegasse às minhas mãos. E eu uso ele bastante, porque se vocês repararem, ele já está quase na metade do tamanho original dele, porque eu gosto de usar lápis, eu vou apontando e vou usando, não é? Um detalhe interessante é que todas essas pessoas que contribuíram para que esse lápis chegasse na minha mão não me conhecem. Elas não têm ideia sequer que eu exista, não é? E por que então que elas fizeram com que o lápis chegasse na minha mão? Porque elas estavam cumprindo uma tarefa, cada um na sua linha de produção, cada um na sua obrigação. Ou seja, a lição do lápis aqui é a seguinte: nós dependemos uns dos outros, mesmo sem nos conhecermos, mesmo sendo diferentes. Se eu disse que a borracha aqui da ponta do lápis veio da Malásia, eu não sei falar para vocês qual é a religião predominante lá na Malásia. É espírita? Talvez não. É católica? É cristã? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas isso não tem importância nenhuma, porque eles trabalharam, cumpriram bem o dever deles, e hoje eu uso um lápis que pode ter a borracha na pontinha aqui que veio de lá. Tá? A gente pode ser diferente em tudo. Não importa o local onde nascemos, qual que é a nossa orientação sexual, se nós somos ricos ou pobres, se temos ou não temos religião. Jesus não era cristão, né? Isso é comum as pessoas falarem. Buda não era budista, Maomé não era muçulmano, Krishna não era hinduísta. Esses seres iluminados vieram à Terra com uma tarefa específica: espalhar o amor entre as pessoas, exemplificar o amor através dos seus atos de vida. O mundo que nós vivemos é um organismo vivo que depende de cada um de nós para evoluir, assim como a nossa evolução individual, o mundo vai evoluir coletivamente também. Como é que nós vamos nos habilitar aí para o mundo de regeneração se nós não perdoamos nossos inimigos? Como é que nós vamos chegar no mundo de regeneração carregando um monte de enfermidades no nosso perispírito? Devemos começar agora. Passou da hora de começar já. Nós estamos participando de um momento muito importante da evolução do nosso planeta, não é? Nós temos que querer alçar voos mais altos. Só que ninguém consegue voar se estiver pesado. O ódio pesa, o orgulho pesa e a culpa pesa. Nós temos que viver de uma maneira a nos tornarmos cada vez mais leves, mentalmente mais leves. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, esquecer sinceramente qualquer mal que fizerem contra nós. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que ele ensinou, servindo aos outros, amando incondicionalmente e perdoando sempre. Como Jesus é o nosso modelo e guia, diz lá, né, questão 625 do Livro dos Espíritos, nos espelhemos nele. Tornemos a nossa vida mais leve, sejamos mais saudáveis, tirando esse peso do nosso coração, que é ter alguma coisa contra alguém. Perdoemos, desde o menor tropecinho do nosso irmão até aquela coisa mais grave, porque
para falar a verdade, é aquela coisa mais grave que vai fazer a diferença no final da nossa encarnação. Se eu não perdoar, eu volto para o mundo espiritual de uma forma. Se eu perdoar, eu volto de outra forma. O meu desejo sincero é que todos nós voltemos, pelo menos num patamar acima do que quando saímos, não é para encarnar aqui. E para fazer isso, o perdão tem que ser aí, uma coisa constante na nossa vida. Ele tem que ser a profilaxia da nossa alma. Evitemos ficarmos doentes, materialmente e espiritualmente falando. Perdoa. É esse o recado de hoje. Agradeço demais a atenção de vocês. Um beijo para todos. Nós que agradecemos essas reflexões tão importantes, tão valiosas, que possamos nos fortalecer, nos empenhar a conquistar esses valores. E assim nós vamos nos unindo, nesse instante, fazendo o exercício do amor que Jesus nos ensinou, doando os nossos melhores sentimentos a Jesus, para que Ele possa envolver o nosso planeta nessas vibrações de harmonia, de respeito, de tolerância, de fraternidade, de união e de paz. Especialmente envolvendo nessas vibrações aquelas pessoas que estão passando por esses momentos tão dolorosos de terem que abandonar seus lares por conta da guerra. Vamos envolvendo-as em muita força para que elas encontrem pessoas que as auxiliem, vibrar pelo despertar desses dirigentes que ainda se deixam levar por esses sentimentos tão contrários às leis divinas e acabam optando pela guerra. Vibrar para que haja, Senhor, o entendimento e que aqueles que tenham poder possam exercer as suas funções a fim de auxiliar o final desses conflitos. Vibremos agora saúde a todos os doentes, pensando agora nos doentes da alma e do corpo, que onde quer que estejam, nas ruas, num leito simples ou naquele hospital com mais recursos, que todos possam receber o lenitivo para suas almas, para os seus corpos, que os médicos sejam inspirados a levar aquilo que todos necessitam, e aqueles que não têm a oportunidade da ajuda médica material, receba dos médicos espirituais aquilo que eles necessitam. Vamos vibrando para que haja harmonia, compreensão, entendimento e fraternidade nos lares do nosso planeta. Que as famílias possam se unir, se fortalecer, se amar. Que o mundo possa se amar, Senhor. Que o amor possa habitar nossos corações, possa florescer em cada um de nós e que cada um possa se transformar nesse vagalume, levando a luz a todos os lugares aonde nós fomos chamados. Pedimos permissão a Jesus para que possamos vibrar pelos nossos casos em particular, pelas pessoas que nós sabemos necessitar de uma vibração de bom ânimo, de coragem, de força, de fé. Aqueles que passam por momentos tão difíceis, que acreditam que tirando a vida se livrarão do problema, a nossa vibração de fé, de força e de coragem, para que não desistam. Vibrando o Senhor para aqueles espíritos que estão reencarnando com suas tarefas definidas, que encontrem o campo fértil, que encontrem as condições do aprendizado e do trabalho necessário. Aqueles que estão retornando à pátria espiritual, a nossa vibração de equilíbrio, de fortalecimento, de aceitação, para que possam dar continuidade ao aprendizado no plano maior. Vibremos ainda, Senhor, por todas aquelas mãezinhas que estão gestando seus filhos, em especial aquelas que pensam em
eliminar aquela criança, vibrando para que o amor possa brotar nesses corações e elas que assumiram esse compromisso com o Pai, permitam vir à vida esse ser que necessita tanto dessa oportunidade aqui na Terra. E assim, que cada um de nós possa, nesse instante, receber de Jesus aqueles fluidos benéficos e salutares. Nesse instante, onde os servos de Jesus, os seus mensageiros, se aproximam mais de nós, e envolve todo o nosso lar nessas vibrações de amor, de paz, de equilíbrio e de fortalecimento. Onde essa equipe se dirige até a nossa água, projetando nela fluidos salutares, fluidos que irão atuar no nosso corpo físico, regenerando as nossas células, na nossa mente, iluminando, fortalecendo os nossos pensamentos, nos dando bom ânimo, e no nosso corpo espiritual. E assim, que nós também possamos, nesse instante, receber dessa equipe aquele passe renovador, passe que é transfusão de energias, energias que são transferidas para nós pelo amor e pela misericórdia de Deus e de Jesus. Que esses amigos tão queridos e abnegados que servem a Jesus venham ao nosso encontro para nos transmitir esses fluidos de harmonia, essas vibrações de paz, de equilíbrio, de fortalecimento, de bom ânimo, de coragem, de saúde e de fé. E nós vamos sentindo que estamos envoltos nessa cúpula luminosa, onde esses fluidos intensos vão atuando nos pontos onde nós tivermos maior necessidade. O nosso coração se enchendo de gratidão e de amor e de força para podermos exemplificar e podermos colocar em prática essa lição ainda tão difícil para todos nós, que é a do perdão. E assim, agradecidos a essa equipe tão amiga, agradecidos a todos esses espíritos que estiveram conosco desde a preparação, cuidando com tanto carinho de cada um de nós. Nós nos despedimos na noite de hoje, com a esperança renovada, com a certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado, nos auxiliando, que nós possamos chegar até Jesus, através das nossas atitudes, através dos nossos bons pensamentos, a fim de que nós possamos perpetuar essas energias do bem que recebemos na noite de hoje. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos encerrando o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus.